Olá, meu nome é Wilson e eu vou falar sobre estruturas de programação no dispositivo Arduino. Vamos começar. Esse é o roteiro do que nós vamos falar. Vamos falar sobre o programa básico, depois vamos falar sobre comentários em programas, depois sobre o uso de variáveis, depois sobre estruturas de decisão, estruturas de repetição e funções. Vamos começar. O programa básico, vamos relembrar como é um programa básico do Arduino. Então, nós temos aqui duas seções desse programa, uma chamada Setup, outra chamada Loop. E aí queremos lembrar aqui que a seção Setup ela é executada apenas uma vez. Então aqueles dois comandos que estão ali, o serial begin 9600 e o serial print oi mundo, vai ser executado apenas uma vez, enquanto os códigos que estiverem na seção loop serão executados repetidamente. Nesse exemplo não temos nenhum, mas isso é apenas para lembrar que essa seção ela é executada indefinidamente enquanto o Arduino estiver operante. Tanto na seção setup quanto na seção loop, os comandos são separados por ponto e vírgula. E aí então a gente pode fazer essa seguinte pergunta: será que funcionaria desta forma? Se eu colocasse os comandos um ao lado do outro? Sim, funcionaria. Justamente porque eu tenho ponto e vírgula para separar um comando do outro. Bom, no simulador tinkercad.com, a saída deste programa poderá ser observada clicando-se no botão Monitor Serial. Já na ideia do Arduino, eu tenho o menu Tools ou Ferramentas, onde eu tenho a opção Serial Monitor, monitor serial, onde será exibida a saída desse programa. Então, se a gente ver no detalhe, no simulador, eu cliquei aqui no monitor serial e apareceu a saída desse programa Oi Mundo aqui na saída do serial. E na ideia do Arduino, invocando aqui a janela de saída serial, também será exibida essa mensagem resultado do programa. Eu vou utilizar um exemplo para explicar as estruturas de programação. Vou usar o exemplo de um protótipo chamado pisca-LED-distância, onde LEDs acendem e apagam conforme o sensor de distância percebe um objeto. Esse protótipo utiliza dois algoritmos, cuja seleção é feita por um potenciômetro. Então, vamos observar esse protótipo funcionando seguindo o algoritmo 1, onde eu tenho uma distância única, que é limite, para acender todos os LEDs. Vamos ver o funcionamento. Aqui, então, eu tenho aqui os LEDs dispostos na vertical e um sensor de distância que percebe a distância de um objeto. Então, quando esse objeto está longe dessa distância mínima, todos os LEDs permanecem apagados. No segundo momento, quando o objeto se aproxima e ultrapassa essa distância mínima, todos os LEDs se acendem, conforme, portanto, a distância percebida pelo sensor de distância. Existe um segundo algoritmo que, conforme a distância, também, mas de forma gradual, uma certa quantidade diferente de LEDs apagam ou acendem. Vamos ver esse funcionamento. Então o objeto está longe, todos os LEDs estão acesos. Conforme esse objeto vai se aproximando, aqui apagou um LED, se aproximou, apagou mais outro LED, mais um LED, mais um LED, mais um LED. O objeto se aproximando e a quantidade de LEDs apagando conforme a distância desse objeto. Pronto. Por fim, até uma certa distância, todos os LEDs se apagam. Esse último aqui tem uma precisão um pouco mais específica para que ele seja apagado.
Mas, portanto, esses são os dois algoritmos que a gente vai usar como exemplo para explicar as estruturas de programação. Vamos falar sobre variável, um recurso bem importante na programação. Variável, portanto, é um espaço de memória do computador. Essa variável tem por objetivo armazenar um valor. Esse valor pode ser um número, um texto, um valor lógico, como verdadeiro ou falso, dentre outros valores. Hoje falaremos sobre números inteiros, sendo armazenados em variáveis. Então aqui nós temos o exemplo como é que a gente define uma variável na programação do Arduino. Por exemplo, considerando uma variável inteira. Então, eu utilizo essa palavra-chave int, seguido pelo nome da variável, finalizando com um ponto e vírgula, para separar as definições de variáveis de outros comandos. Então aqui eu tenho uma variável chamada pot, uma variável chamada i, que já no momento da sua criação recebeu um valor inicial igual a 4. Bom, para que são essas variáveis? Essa variável pot provavelmente armazena um valor que vai ser capturado por um potenciômetro, a partir da leitura de um potenciômetro. Essa variável i provavelmente será um contador. Nesse momento surge a importância de eu realizar nos programas comentários, porque vocês estão sabendo para que servem essas variáveis porque eu falei. Eu comentei, mas se você ler isso no programa, você vai ter que analisar o programa para descobrir a função dessa variável. Portanto, se você coloca aqui um comentário, que pode ser realizado na programação do Arduino utilizando o caractere barra barra, você coloca barra barra e a seguir você coloca uma informação. Então você clarifica a utilização dessa variável no programa. Por exemplo, eu coloco aqui que a variável pot, ela vai conter o valor lido de um potenciômetro. E a variável i vai ser usado em contador de repetições. Assim fica muito mais claro para quem estiver lendo o programa para que servem essas variáveis. E até mesmo para você, depois de um tempo que você pegar esse código novamente para fazer alguma modificação ou para lembrar, você já tem a explicação dessas variáveis em comentários. Aqui eu tenho mais exemplos de variáveis, por exemplo, uma variável chamada maxDist, que foi inicializada com o valor 20, e o comentário menciona que é o valor da distância máxima, escolhido com base em observações do sensor de distância. Então, naquele exemplo do piscalé distância, essa variável significa esse valor máximo a partir do qual eu vou começar a considerar os cálculos para apagar ou acender LEDs. Com base nisso é criada uma variável salto, que tem o seu valor inicial definido como uma expressão, onde eu pego o valor de maxDist, que é uma outra variável que foi definida aqui em cima, divido por 10. Ou seja, e o que é esse 10? Então aqui o comentário clarifica. Eu estou utilizando 10 LEDs. Portanto, esse salto, dividindo essa distância máxima 20 por 10, vai receber o valor 2. Isso lá no programa, a lógica do programa, eu conheço porque eu desenvolvi, quer dizer que a cada 2, a cada variação de 2 nessa distância que o sensor perceber, ele vai apagar ou acender um LED. E aqui eu estou utilizando, estou modificando essa variável i, que foi definida anteriormente. Ela já está definida, por isso eu não preciso colocar o int aqui na frente. Eu estou dizendo que ela vai receber o valor dela mesma, que ela continha anteriormente, mais 1. E com que objetivo eu faço esse cálculo? Então aqui o comentário novamente clarifica essa utilização, dizendo que é um contador de repetições. Outra forma de eu utilizar variáveis, depois que eu modifico seu valor, uma forma de eu utilizar essas variáveis, por exemplo, é mostrando o valor dessas variáveis na saída serial. Então eu tenho aqui um println da variável pot,
onde ele vai fazer a impressão e vai jogar o cursor para a nova linha. E aí é um comando bem simples, né? Estou exibindo o valor da variável pot. E aí foi feito mesmo assim um comentário exibindo o valor lido no potenciômetro. E aqui mais dois comandos, né? Serial.print, valor do contador. Depois eu dou um print ln exibindo esse valor. Destaques para o print, onde ele vai exibir essa mensagem e não vai dar uma quebra de linha, ele vai permanecer na mesma linha. Então, logo depois da exibição dessa mensagem, vai ser exibida a variável i. A partir de então, depois da exibição de i, é que vai ser feita a quebra de linha. Vamos falar sobre estrutura de decisão. Bom, os valores contidos nas variáveis, uma das suas utilizações é a tomada de decisão. Por exemplo, em determinado momento eu preciso saber, o potenciômetro passou da metade, né, o giro que ele contém no momento, ele está percorrido mais da metade ou menos da metade. Isso, por exemplo, vai decidir qual algoritmo vai ser utilizado. Se ele estiver com pouco giro, vai ser utilizado o algoritmo 1. Se ele estiver com bastante giro, além da metade, ele vai ser utilizado o algoritmo 2 no programa. Outra pergunta que eu posso fazer, a distância que o sensor capturou está abaixo do limite? Então, se for o algoritmo 1, né, ele já passou ali do limite que eu defini para poder acender todos os LEDs ou não? Então, aqui entra essa pergunta, como é que eu modelo perguntas no programa? Como é que eu modelo perguntas que vão me permitir tomar decisões? Usando a estrutura if. Então eu tenho if, condição, então eu executo o que está aqui dentro, o que estiver aqui dentro. Um ou mais comandos. Então vamos aos exemplos. Então, por exemplo, if pot menor que 511. É uma condição específica, devido à variação de valores que o potenciômetro tem. E aí eu fiz uma pergunta, se esse valor dessa variável for menor que 511, então isso vai significar que o potenciômetro o giro dele não foi além da metade, está até a metade do potenciômetro. Isso então vai implicar numa mensagem sendo exibida na tela, gire mais o potenciômetro, né? A ação correta aqui no programa real é executar o algoritmo 1, mas como esse é um exemplo mínimo, a gente só está mostrando uma pequena mensagem na tela para orientar, por exemplo, a gente que está fazendo o teste no Arduino, olha, gira mais o potenciômetro para alcançar o limite. Tá? Aqui poderia vir um comentário explicando o porquê esse valor, enfim. Mas esse é o nosso exemplo então. O if, a condição e a ação que vai ser executada. Foi apenas uma ação neste caso. Aqui eu tenho outro exemplo. Se o valor de i é igual a 10, então eu coloco ele novamente igual a 1. Possivelmente, depois desse processamento, o valor de i está sendo incrementado, ou antes, né, desse processamento, e aí em certo momento eu quero ver se esse valor de i já alcançou um limite. Aí aqui eu tenho um contador, um comentário explicando qual foi a lógica aqui, né, perguntando, o contador atingiu o limite? Esse limite então definido como 10. Se isso aconteceu, eu reinicio o valor desse contador, definindo ele em 1. Aqui tem uma diferença de sintaxe do Arduino, de várias linguagens de programação, onde eu utilizo uma vez o sinal de igual, quando eu quero atribuir um valor, e duas vezes o sinal de igual quando eu estou fazendo uma comparação. Isso porque é possível executar comandos dentro de condições, por exemplo, que já executem uma ação. Mas no caso aqui eu não quero executar uma atribuição de 10 na variável i, eu só quero fazer uma comparação. Portanto, o operador de comparação é o igual ao igual, e o operador de atribuição é o igual apenas uma vez.
Bom, nós podemos usar o if também, uma condição para executar ações caso essa condição seja verdadeira. E nós podemos usar a palavra-chave else para executar outras ações caso a condição seja falsa. Então você coloca, ó, se isso for verdade, executa isso. Se não, se aquilo ali não for verdade, executa outras ações. Vamos ver um exemplo. Ó, então, se o potenciômetro estiver, vamos dizer ali, virado para a esquerda, né, com pouco giro, então o valor que ele vai ser lido pelo programa vai estar abaixo de 511, ou vai ser igual a 511. Aqui eu estou usando o operador menor igual. Então, se isso acontecer, ele vai executar comandos do algoritmo 1. Os comandos não estão aqui, tem apenas um comentário, mas essa é a lógica desejada nesse programa. Se o potenciômetro está com pouco giro, executa comandos do algoritmo 1. Caso contrário, se não, quer dizer o quê? Que o potenciômetro está com um valor maior do que 511. Porque se ele não está com um valor menor ou igual a 511, ele só pode estar com um valor maior do que 511. Ou seja, de 512 em diante. Nesse caso, eu vou executar os comandos do algoritmo 2, que usam outra lógica para acender os LEDs. Então aqui nós temos um exemplo com if e else. Outra possibilidade é eu fazer o comando if com uma série de outras condições. Aquele exemplo onde eu acendo vários LEDs, ele utiliza a seguinte lógica, né? Se a distância que eu estou lendo for maior ou igual a salto vezes 10, ou seja, a gente havia visto anteriormente que salto vale 2, então eu estou perguntando, essa distância é maior do que 20, maior ou igual a 20? Né? Então, no caso, não acenderia nenhum LED. Aliás, acenderia 10 LEDs. Tá, isso, ok, acenderia 10 LEDs. Bom, se não, né? Bom, não é maior ou igual a 20. Então eu posso já encadear um outro if aqui. Ó, encadeio outro if, então tá, se não é maior que 20, será que ele é maior ou igual a salto vezes 9? Ou seja, será que ele é maior ou igual a 18? Ah, sim, ele não é maior que 20, mas é maior que 18, então ele está entre 18 e 20. Então eu vou acender, no caso, 9 LEDs. E aí essa lógica continua, né? Será que ele é maior ou igual a salto vezes 8? Será que ele é maior ou igual a salto vezes 7? Então esses 3 pontos aqui representam todas essas outras condições onde eu termino o if com um else e já encadeio outro if. É o que a gente chama de else if. Mas são dois comandos, é o else e é o if, mas eles estão encadeados. Por fim, se essa distância não é nenhuma das condições anteriores, aí eu tenho um else isolado, um else único, onde não acende nenhum LED. Então aqui é um exemplo de utilização do if com várias condições else, if, várias situações diferentes. Vamos falar sobre a estrutura de repetição. No Arduino nós temos a função loop, que é executada repetidamente. Enquanto o Arduino estiver ligado, essa função vai sendo executada. Porém, eventualmente, eu quero executar uma ação repetida, mesmo que essa ação que eu vou executar esteja dentro do loop. Nós já vamos ver um exemplo disso. E como é que eu então modelo uma repetição no programa? Como é que eu faço para ter essa repetição? Ó, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero acender 10 LEDs. Eu tenho um comando específico para acender LED. E aí eu coloco lá, acender LED 1, acender LED 2, 3, 4, até o 10. Então a gente observa que é uma ação que está repetida. E eu poderia melhorar essa programação usando uma estrutura de repetição. Como ficaria essa estrutura de repetição? Ó, então eu utilizo a estrutura de repetição chamada for. Tá? Essa estrutura for, ela tem os seguintes parâmetros. Ela tem um parâmetro passo inicial, condição de início, a gente pode chamar também. Ela tem uma outra parte dessa estrutura chamada condição de parada.
Quando é que eu vou parar? E ela tem uma parte chamada passo. Qual é o passo que eu vou dar nessa repetição? Nesse caso, como eu quero acender 10 LEDs, então eu estou inicializando uma variável x com valor 1 e estou dizendo o seguinte, olha, essa variável começa com 1 e essa repetição vai acontecer enquanto, né, essa variável for menor que 11. Ou seja, se ela vai de 1 até 11, ela vai passar pelos valores entre 1 e 10. Enquanto essa variável estiver entre valores com 1 e 10, essa repetição acontece. E qual é o passo dessa variável? Como essa variável vai variar? Aí vem o terceiro parâmetro. A cada repetição que acontecer, eu vou fazer essa variável x valer x mais 1. Então ela vai andando nos valores 1, 2, 3, 10 e ela vai chegar até o 11. Porém, quando ela chegar em 11, essa condição não vai mais ser verdadeira, então ele não vai entrar na repetição, ele vai sair, vai terminar a estrutura de repetição. Então aqui a gente agora fala com mais detalhe essas partes da repetição, onde eu tenho a inicialização da variável que controla as repetições. Aqui eu tenho essa condição de repetição, ou seja, enquanto isso for verdadeiro, essa repetição acontece. E aqui eu tenho o passo de repetição. Cada vez que essa repetição acontecer, como é que eu vou variar, alterar o valor dessa variável de repetição? E aqui dentro eu tenho um comando que vai ser executado várias vezes. Poderia ser mais de um comando, aqui eu só tenho um comando. Tá? Aqui nós temos agora algumas variações que podem ser feitas. Por exemplo, eu vou repetir isso enquanto x for menor que 11. Posso utilizar também uma outra condição, enquanto x for menor ou igual a 10. Isso é uma condição equivalente. Posso também fazer uma variação no passo de repetição. Em vez de fazer x igual a x mais 1, posso fazer x mais igual a 1. Tá? Esse operador ele é equivalente a eu fazer a expressão x igual a x mais 1. Outra possibilidade é utilizar essa expressão x mais mais. Isso também vai incrementar em x uma unidade no seu valor. Vamos falar sobre função. Então, quando a gente está desenvolvendo um programa, esse programa pode ficar extenso, pode ficar grande. Então, uma coisa que a gente pode fazer é quebrar o programa em partes para ajudar nessa organização do programa. Vamos dar um exemplo. Esse trecho aqui é um exemplo de código que pode controlar a distância que o sensor de distância está capturando e verificar se essa distância já passou um certo limite. Então eu tenho aqui um if, vendo se essa distância está maior ou igual a 10. Aí tem um comentário aqui dizendo o que esse if, qual é a lógica desse if, né? Então ele está perguntando, está longe? Né? A distância percebida é uma distância grande? O objeto que está na frente do sensor está longe? Então se isso acontecer, ele apaga todos os LEDs do sistema. Apaga LED 1, apaga LED 2 até o 10. Se não está longe, está próximo. O objeto está próximo. E eu acendo todos os LEDs. Então, eu estou desenvolvendo meu programa, que tem os 3 pontinhos para cima, 3 pontinhos para baixo, tem um monte de código. Eu gostaria de pegar essa lógica, que é a lógica do algoritmo 1, e dar um jeito de reduzir isso aqui. Será que tem como eu reduzir esse programa para que o meu programa principal fique mais organizado? Então é isso que a gente vai fazer criando uma função. Como é que eu faço? Eu pego esse pedaço de código que eu quero organizar, que consiste basicamente nesse exemplo desse if, e em torno desse código eu insiro o cabeçalho da função. Então eu venho aqui, insiro esse cabeçalho, onde depois do meu cabeçalho eu abro um chaves e fecho um chaves aqui embaixo. Então eu cerquei esse código com esse cabeçalho de função. Esse cabeçalho de função, ele consiste primeiramente no nome da função. Geralmente essa é uma parte que você tem que se esforçar para achar um bom nome de função.
Então eu chamei esse pedaço de código aqui de algoritmo 1. Eu dei um nome para esse trecho de código. Tá? Esse trecho de código, ele não vai retornar nada, ele vai apenas ser executado. Então por isso eu coloco essa palavra void aqui. Void significa que essa função não vai retornar nenhum valor. Eu poderia, por exemplo, ter uma função chamada calcular média, e aí ela retornaria um número, retornaria uma média. Tá? Mas nesse caso aqui a minha função ela não vai retornar nenhum valor. Bom, junto com a função eu tenho uma coisa chamada parâmetro. Né? Quando eu pedir para executar o algoritmo 1, eu tenho que dar alguma coisa para essa função poder fazer o processamento. Sim, esse pedaço de código ele usa uma variável chamada cm, para ele ver se essa distância está longe ou else, né, se a distância está perto. Então ele utiliza uma variável, ele utiliza o que a gente chama aqui de parâmetro. Né? Quando eu chamo a função, eu passo para ela, né, eu dou esse parâmetro chamado centímetro também, cm, que é do tipo inteiro. Então eu não passo um texto para essa função, eu não passo um valor lógico, eu passo um número. Algoritmo 1, estou te chamando, né, estou te invocando, estou te passando um número. Então, por exemplo, se eu chamar essa função e passar o valor 8, 8 é uma distância pequena. Então ele vai vir aqui, 8 é maior ou igual a 10? Não, não é. Então ele está próximo. Então ele vai acender os LEDs. Agora, se eu chamar esse algoritmo 1 e passar o valor 15, por exemplo, ele vai ver que esse valor 15 é maior ou igual a 10, então ele vai ver que esse valor significa que a distância, o objeto está longe, é um valor grande, então ele vai apagar os LEDs. Tá? Depois que a gente cerca o algoritmo depois que a gente cerca esse pedaço de programa com a função, a gente faz uma pequena indentação, a gente joga esse código para dentro, um pouco para mostrar que esse trecho de programa está subordinado, ele está dentro da função. Tá? Bom, essa variável cm era uma variável que estava sendo usada no programa de fora, né, no programa que estava fora dessa função. Agora ela não é mais a variável que está sendo usada fora do programa. Ela é esse parâmetro cm aqui. Tá? Tanto que eu posso, por exemplo, mudar o nome desse parâmetro. Chamei de d. Por que d? Distância, por exemplo. Né? Poderia ter chamado de distância, poderia colocar um comentário aqui do lado, d significa distância. Tá bom? Então aqui dentro desse algoritmo 1, eu tenho agora esse parâmetro chamado d, que significa a distância que está sendo informada para o algoritmo 1 poder tomar a decisão dele. Se ele vai apagar todos os LEDs ou se ele vai acender todos os LEDs. Essa decisão está com base nessa condição, se esse parâmetro d que vai ser informado é maior ou igual a 10. Muito bem, voltando ao programa que a gente tinha. Então eu peguei todo esse trecho de código aqui, né, esse if, que tem uma condição, que tem um monte de comandos para apagar LED, que tem um else, que tem um monte de comandos para acender LED. E como é que vai ficar isso a partir da minha criação da função? Então, o que vai acontecer? Eu removo todo esse código e chamo apenas o nome da função, algoritmo 1, passando como parâmetro, informando para essa função essa distância que eu quero que seja analisada pelo algoritmo 1 para apagar ou acender LEDs. Aqui no meu programa principal, a variável que contém essa informação se chama cm. Lá dentro da função, eu vou voltar aqui, essa variável agora foi chamada de d, tá? Mas aquele cm, ele vai cair, né? Ele vai ser enquadrado, ele vai ser mapeado por esse nome d. Então a função algoritmo 1 conhece o parâmetro d. E aqui quando eu for usar a função, eu posso passar uma variável chamada cm, que lá dentro da função, essa variável vai ser referenciada pelo nome d, certo? Então é assim que a gente faz uma função. E é assim que a gente usa a função. Eu criei a função e agora eu posso chamar essa função pelo nome que eu criei. Na descrição desse vídeo
está disponível um link com exercícios para que você possa praticar as estruturas de programação. Como referência, a gente usou o site do Arduino, que tem a linguagem Arduino explicada em seus comandos, e usamos também o repositório do Arduino, onde estão disponíveis esses códigos sobre os quais a gente conversou, os códigos que foram utilizados no Piscalé Distância. Esses códigos possuem estruturas de decisão, possuem estruturas de repetição, possuem definição de variáveis. Então, esses conceitos sobre os quais a gente falou estão aplicados em programas disponíveis neste repositório. Espero que você possa usar então as estruturas de programação que a gente conversou nos seus programas para Arduino. Obrigado e até a próxima.